programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, muita paz a todos os corações. Aqui estamos com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Como sempre, contamos com o apoio inestimável dos nossos queridos companheiros ao nosso lado aqui, o nosso Açauri Franco de Moraes, que é o nosso produtor, que fará agora a sua saudação a todos vocês. Desejando a todos um dia muito feliz, abençoado e com a graça do Pai. E também contamos com o nosso querido amigo, irmão Joel Vaz, com a sua agendinha luminosa, né, Joel? Sua saudação. Que a luz divina povoe os vossos corações, as vossas mentes hoje e sempre. Meus irmãos, neste sábado, dia 5, nós teremos uma atividade muito especial no Instituto, porque estará conosco o nosso querido Moacir, Dr. Moacir, lá de Porto Alegre. É um companheiro muito querido, que já esteve conosco outras vezes. Ele vai nos falar, vai dar um seminário das 2 da tarde às 5 da tarde, sobre ciência e espiritualidade. O Dr. Moacir, ele é uma pessoa muito especial, porque ele tem um doutorado na área da física. Ele é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul de física. Mas um dia ele disse assim: olha, eu estou cansado de dar aula, eu vou agora para uma outra atividade. E resolveu fazer concurso, para fazer um curso de Direito. E fez um curso... Qual é a idade? Na Universidade do Rio Grande do Sul. Mas a idade dele? Hoje ele está aí pelos seus 50 e poucos anos, né? Menino. Mas ele aos 12 anos já fazia palestra na Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Que coisa. É genial. Mas ele cansou de física, da aula de física, etc. Eu vou estudar Direito. Só que ele fez um curso tão brilhante, que ao terminar o curso ele teve que ficar dando aula de Direito na universidade. Então ele dá aula de Física e de Direito, né? É uma pessoa muito brilhante, muito bem-humorado, muito alegre, né? Os seminários dele são muito interessantes, não só porque ele sabe muito, né, da física, sabe muito das leis do direito, sabe muito da doutrina espírita, né? A vida dele é vinculada ao movimento espírita. Os livros dele né? também. Os livros são extraordinários, né? Então ele está vindo ao Rio de Janeiro e aproveitamos e conversamos. Você não pode fazer um seminário lá no Instituto? Ele aceitou muito prazerosamente, né? Então no dia 5 ele vai estar conosco das 2 da tarde até às 5 da tarde nesse seminário que envolve ciência e espiritualidade. Se alguém está preparado para isso, certamente é o nosso querido Dr. Moacir. Mas o sábado começa, né, com nossas aulas de mediunidade, das 9 às 11, e depois de 11 a 1 hora de doutrina espírita, com o nosso querido Silvio Cruz, Portugal. Depois começamos a parte de Esperanto, né, com o nosso Altamiro, que pega das 10h30 até 1h30. Não vamos ter a outra atividade normalmente que a gente tem no primeiro sábado, que é o pensamento de Joana de Anjos, por causa do seminário do nosso querido Dr. Moacir. Então vai ser um sábado assim de gala, ali na nossa sede, na Rua Bituruna 53, Maracanã, e todos estão convidados a comparecer. Ficamos muito felizes, né, porque realmente será um momento assim extraordinário, e que nós vamos iniciar o mês de Kardec, no mês de outubro, comemorando com essa coisa extraordinária que Kardec, na verdade, nos propiciou com o seu trabalho, que foi a integração da ciência com a filosofia e a religião. Então, quando o Moacir vem nos falar sobre ciência e espiritualidade, nós, na verdade, estamos homenageando o nosso querido Allan Kardec. Então nós estamos contando com a presença de todos. Não há inscrição, o ingresso, como tudo no Instituto, é gratuito. Estaremos lá à disposição dos nossos companheiros. Por certo, será um dia maravilhoso. Joel, você tem alguma
umas notícias aí para nós da nossa agendinha de luz? E muitas. Opa. Está pegando fogo a todo vapor, promovido pela Fundação Herculano Pires, a programação comemorativa do centenário de nascimento do nosso querido professor. Com palestras, publicações, uma série de eventos que serão realizados em todo o Brasil, já estão sendo realizados em todo o Brasil e serão também programados no exterior. Para você ter uma ideia, em setembro passado, a dona Heloísa Pires proferiu uma palestra que abriu essa caminhada aí para grandes eventos lá no Grupo Espírita Caibar Chútil, ali na Avenida Mariana, na capital paulista. E o tema que fascinava o nosso professor é o homem no mundo. Hoje, às 19h30, lá em Muriaé, Paranapanema, em Minas Gerais, o Grupo Espírita Astral Paraíso do Bem. Nossa querida irmã Heloísa Sabadin faz uma palestra muito interessante com um tema curioso. Francisco, o pobrezinho do Cristo. Oh, maravilha. Maravilha, né? O Núcleo Espírita Obreiros da Vida Eterna marcou para amanhã o início das suas atividades de outubro e começa com uma palestra do Eduardo Greco, que aborda o tema A Missão de Allan Kardec. Olha só. Olha que coisa incrível esse trabalho lá do Instituto, abordando a ciência, a filosofia e tal. Quer dizer, essa coisa se expande pelo Brasil inteiro, a força de Allan Kardec com a sua missão extraordinária. O evento acontece às 20 horas e à tarde, às 14 horas, fazendo parte desse bloco de aprendizado, a querida Claudete fala sobre o idoso na visão espírita. E no domingo, dia 6, o tema do idoso volta a ser apresentado, debatido pelo Erickson Poutran. Também no sábado, dia 5, acontece a festa de encerramento da 15ª Semana Espírita de Diadema, aquele bloco ali no coração de São Paulo. Às 20 horas, o Manolo Quezada, talentoso palestrante que todos nós conhecemos, apresenta um estudo sobre fundamentos da doutrina espírita para a reforma íntima, meta e objetivo de cada um de nós, concluindo assim o ciclo de palestras da 15ª Semana Espírita de Diadema. Mas aí no domingo, aí é festa mesmo. No dia 6, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Diadema, a solenidade de encerramento com reflexões sobre a mediunidade e a música do nosso Alain Vilches. No dia 5, ainda sábado, será comemorado o Dia Municipal do Espiritismo em Limeira. Dia Municipal do Espiritismo em Limeira, no interior de São Paulo. Às 19h30, no plenário da Câmara Municipal, o Alamar Regis falará sobre a importância do Espiritismo nos nossos dias. Beleza, né? Maravilha, né? E lá vem Divaldo, não para, já está tomando no dia 6 um avião para ir para a Argentina outra vez, a convite da Confederação Espírita Argentina, para fazer uma palestra no Institución Espírita Joana de Ângeles. Meu espanhol está ótimo, né? E aproveita para fazer o lançamento de mais 2 livros novos em espanhol. Em Buenos Aires, naturalmente, e fica na Avenida Sanches Bustamante 463. É domingo às 18 horas. Hoje, no Teatro Vanucci, a palestra é com a Vânia Barroso. Espero vocês todos lá. Bom, está para acontecer o 3º Fórum de Paranormalidade e Medicina, lá, Paranormalidade e Mediunidade, lá em Florianópolis, reunindo gente do primeiro time, com palestrantes espíritas do naipe do Dr. Ricardo de Bernardi, Dr. Luiz Alberto Silveira, Dr. José Henrique Rubim, Doutora Dora Encontre, Dr. Alberto Almeida, Dr. Odi Oleininski, e os temas
a incrível história da mediunidade ao longo dos tempos, dinâmica das energias extrafísicas, filosofia e ética na paranormalidade e na mediunidade de Chico Xavier. Beleza, hein? Maravilha. Que programação, né? Maravilha. Eu convido a todos, encerrando a minha agendinha, para que faça uma visitinha às meninas internas lá no Hospital Pedro de Alcântara. Às tardes, a partir de 14 horas, é tão gostoso conviver com elas, é tão agradável e faz-lhes tão bem uma visitinha, um bombonzinho, um chocolatinho, um biscoitinho. O Pedro de Alcântara fica ali na rua Santa Alexandrina, 667. Rua Santa Alexandrina, 667, no Rio Comprido. Pois é, João, eu vou dizer uma coisa que você não falou. Vou dar um furo aqui, que eu acho que muito pouca gente sabe. Agora, durante a Bienal que aconteceu do livro, né, foi apresentado numa reunião de compradores, né, de livros, foi apresentado o projeto da biografia do Allan Kardec, que o Marcel está preparando, está terminando já, né? Pois bem, houve simplesmente 93 mil pedidos. O livro já vai sair agora em novembro. Que é isso? Biografia do Allan Kardec. 90, vai sair com 100 mil. Né? E muito poucos são os livros no Brasil que saem com uma tiragem dessa. É porque é o senhor Allan Kardec. Pois né? é. Então nós fizemos questão de falar isso, comemorando aqui mais um aniversário do Kardec, essa notícia especial. No próximo programa eu queria falar sobre livros em geral, mas eu deixo para o próximo programa que meu muito tempo bom. acabou. Vamos então ao nosso intervalo e logo retornamos. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Próximo. Bom dia. Bom dia. Qual é o formato de pagamento? Cartão. Ótimo. Então vamos poder ampliar a educação, a cultura, aumentar os apoios. Agora, cada compra que você fizer, você pode participar para que a Fazer o Bem aumente a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais em todo o Brasil. Para isso, pague as suas contas com os cartões O Bem. Prontinho. Volte sempre. Faça o bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 720 7575. Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos retornando com o nosso programa Cultura Espírita e nesse momento vamos responder as perguntas dos nossos ouvintes. Dessa vez, a nossa irmãzinha Sarita Menezes, do Leblon, está perguntando o seguinte: por que as outras religiões condenam tanto o espiritismo? Não poderia haver mais harmonia? Saber. Olha, a pergunta dela faz todo sentido. Recentemente, o Papa Francisco, em um tom moderador, lembrou da importância do diálogo entre as religiões e das pessoas se reconhecerem como irmãos. Olha, eu me lembro que, certa vez, perguntaram a um grande poeta hindu chamado Rabindranath Tagore qual era o sentido de tanta raiva contida nas críticas entre praticantes de religiões diferentes. E ele respondeu que no processo de aprendizado religioso, esses críticos, esses brigões, ainda não haviam feito o estágio do perdão. Eu creio que a questão é essa. Enquanto os homens não souberem perdoar com a grandeza que o Cristo nos ensinou e perdoou, eles ficarão se perdendo aí pelos caminhos da desordem e culpando os outros por aquilo que não conseguem entender. A harmonia contida em sua pergunta, minha ouvinte, um dia virá. É impossível detê-la porque ela está inserida na vontade de Deus. É parte inseparável da lei do progresso. Um dia seremos um só rebanho e nos nivelaremos pela mesma estatura moral. Então você veja, condena-se o espiritismo por vários motivos. Porque não o entendem, porque não querem entender,
porque não sabem entender, então agem dentro daquilo que melhor expressa suas ações, que é o desamor. Ao espírita, todavia, não cabe revidar as ofensas, as críticas, os ataques gratuitos. Um dia, os que atacam saberão entender a dimensão do erro que cometem. Eu acho que o caminho é por aí mesmo, né? É verdade. Pois é isso. E a nossa irmãzinha nos envia uma outra questão. Quando uma pessoa erra, segundo o Espiritismo, ela vai ter que pagar por isso? Não se trata de uma represália? Repara o seguinte. De acordo com o dicionário Aurélio, eu fui lá no Aurélio olhar a palavra exatamente, a represália é um ato praticado contra uma pessoa para vingar-se de ofensa ou para indenizar de um dano por ela causado. Também pode significar vindita e vingança. Então você acha que Deus seria um pai vingativo? Segundo nossa doutrina, o erro praticado ele precisa ser reparado em obediência à lei de causa e efeito. E isso dentro de circunstâncias que impliquem no arrependimento e na paga justa. Tudo dentro da lei de amor. Chamamos a isso o processo regenerador do espírito. É como se ele nascesse para uma nova vida em busca da felicidade. Aqui não cabem sentimentos tão pequenos como a represália e a vingança. Nenhuma atitude, à luz do Espiritismo, ela pode ser considerada fora dos princípios do amor e do perdão. Quem disser o contrário, não entendeu Kardec. Sem dúvida, né? Na verdade, a nossa visão de Deus é um pouco diferente, né? Exatamente. E, na verdade, a dor, para nós, não tem nunca o caráter de castigo, né? Na verdade, é um processo educativo a que nós estamos nos submetendo. A questão é, eu me lembro quando eu era criança, todas as vezes que a gente estava predisposto a fazer alguma coisa, que fosse um erro, uma coisa que o pai tinha proibido, qualquer coisa, sempre os primos, os amigos diziam assim, não faz isso que Deus castiga. Deus castiga. Então as crianças já são educadas, já são formadas na ideia de que Deus castiga. Nenhuma criança diz assim, olha, Deus ama, Deus nos quer, Deus nos olha como filhos, né? É sempre a ideia do castigo. É verdade. Na verdade, essa é uma leitura de outras religiões. Não é da nossa religião espírita, né? Mas, finalmente, a nossa irmãzinha pergunta o seguinte. Se eu me lembrasse de um desafeto de vidas passadas, não seria mais fácil perdoá-lo? Pode não ser importante para mim perdoar alguém que não sei quem foi. Olha, essa pergunta, ela sempre acontece, ela sempre vem por parte das pessoas quando se fala na questão do esquecimento de vidas passadas. Olha, minha amiga, perdoar não é uma condição isolada para quem se conhece, ou seja, para aquele que se conhece. Perdoar é um princípio universal de amor. Somente os espíritos elevados, que sublimaram o ódio em seus corações, teriam condições de reconhecer os seus algozes e perdoá-los incondicionalmente. Mortais imperfeitos como nós teriam quase nenhuma chance de superar a sensação de vingança no coração diante de um homicida ou de alguém que nos tenha feito muito mal. Deus, em sua infinita sabedoria, ele nos concede o benefício do esquecimento para que possamos, envolvidos nas brumas do passado, estabelecer a convivência com os inimigos e, com eles, construir as teias de uma vida renovada. É certo que um dia, na marcha do tempo, a bruma vai se dissolver e a realidade se apresentar. Mas aí, então, valores maiores e recíprocos terão sido colocados e a capacidade de perdoar e de compreender será o ponto de união entre as almas que se reúnem. É assim, minha amiga, que a lei funciona. É assim que as almas se dão. Então, na medida em que nós temos essa capacidade, em que nós podemos estabelecer os parâmetros do perdão,
se torna mais fácil. Então, quando eu consigo conviver com o meu desafeto do passado, quando, através das nossas diferenças, dos nossos embates, a gente acaba chegando à conclusão de que tem valores mais altos por perto, as coisas funcionam mais rapidamente. Quando você sabe que a pessoa é um seu desafeto, um seu inimigo, qualquer coisa assim, o que vai acontecer? Vai acontecer que você não vai conseguir chegar a lugar nenhum, vai sempre evitar a presença, vai sempre evitar a convivência e as coisas vão fluir de uma maneira diferente. Você pode reparar, César, que é uma coisa muito interessante. Quando alguma coisa desagradável acontece com as pessoas, ninguém fala assim, eu quero continuar lembrando desse desastre que aconteceu. Todo mundo diz, eu quero esquecer isso. Eu quero deixar isso para trás. Eu não quero nem pensar nesse negócio. Então, o esquecimento de fatos ruins, desagradáveis, de desafetos, é quase que uma coisa do instinto da gente. Eu acho que faz parte da natureza você bloquear, né, fatos desagradáveis e ruins. Quando isso não acontece espontaneamente, a psiquiatria está cheia de casos em que há um bloqueio mental nas pessoas automático, independente da pessoa querer ou não. É verdade. Então, na verdade, há todo um processo, que eu diria mental, físico, um processo espiritual, que as pessoas procuram, evidentemente, não se lembrar. E esse processo ocorre naturalmente, obedecendo à lei da reencarnação. Você não se lembra do que fez, você não se lembra de coisas passadas. Mas tem gente que lembra, tem gente que sabe. Não, o que acontece é o seguinte, dependendo da estrutura espiritual, né, dependendo da elevação com que o espírito se encontra, ele pode ter condições de conseguir vislumbrar fatos e situações do passado, porque aquilo não vai afetá-lo nem vai fazer mal, pelo contrário, vai às vezes até explicar determinadas situações. Então essa questão de você poder lembrar ou não, de ter flashes, tem pessoas que têm orientações, que têm informações a respeito de que aconteceu tal coisa para eles no passado. Mas não entra a espiritualidade não entra em detalhes de como foi, quando foi, como é que você chamava, quem era não sei o quê. São, como aqui na explicação que a gente dá, né, são as brumas, né, que se abrem às vezes, né, para com uma claridade entrar, até para haver uma percepção melhor da situação. Mas é por aí, eu acho que não se pode fugir disso, né, Sandra? Como por certo hoje nós somos melhores do que fomos ontem, e hoje não somos grande coisa, é muito bom não lembrar do passado. Né? É muito bom não lembrar do passado. Até porque essa lembrança pode até desestimular você a querer melhorar, né? Queremos lembrar aos nossos irmãos que o nosso programa está no ar pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, 1400 kHz, contando, como sempre, com o apoio inestimável do nosso Toninho Barbosa. E também já está nas bancas aí a nossa revista Cultura Espírita, desse mês de outubro, uma homenagem especial a Allan Kardec, com artigos realmente de primeira qualidade. A revista pode estar nas bancas, mas na verdade nós não vendemos a revista em banca, nós não temos recursos para isso. Mas pode ser pedido ali no nosso Instituto Cultura Espírita, nossos telefones 2224-1060, 2224-0736 e ainda pelo nosso e-mail, Instituto de Cultura Espírita do BR, @gmail.com, ou ainda culturaespírita@oi.com.br. Estamos à disposição de todos, ficamos muito agradecidos por aqueles que queiram colaborar conosco. Vamos então ao nosso intervalo e daqui a pouco estará aí o nosso querido Geraldo com a nossa internet do bem. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Próximo. Bom dia. Bom dia. Qual
Qual a forma de pagamento? Cartão. Ótimo. Então vamos poder ampliar a educação, a cultura, aumentar os apoios. Agora, cada compra que você fizer, você pode participar para que a Fazer o Bem aumente a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais em todo o Brasil. Para isso, pague as suas contas com os cartões O Bem. Prontinho. Volte sempre. Faça o bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 720 7575. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, a mensagem que trazemos hoje se refere a um fato do cotidiano, mas encerra um grande ensinamento. O autor relata uma cena vivida na época da infância, durante a realização de uma ceia em família. O título dessa pequena história é Abraçando a Imperfeição. Assim nos fala o autor. Quando menino, ocasionalmente, minha mãe gostava de fazer uma torrada na hora do jantar. Eu me lembro especialmente de uma noite, quando ela fez um lanche desses depois de um dia de trabalho muito duro. Naquela noite longínqua, minha mãe pôs de frente ao meu pai um prato com torradas queimadas um pouco além do ponto. Eu me lembro de ter esperado um pouco para ver se alguém notava o fato. Tudo o que meu pai fez foi pegar a sua torrada, sorrir para minha mãe e me perguntar como tinha sido o meu dia na escola. Eu não me lembro do que respondi, mas me lembro de ter olhado para ele, lambuzando a torrada com um pouco de manteiga e engolindo cada bocado. Quando eu deixei a mesa naquela noite, ouvi minha mãe se desculpando por haver queimado a torrada. Nunca esquecerei o que ele disse. Fique tranquila, prefiro minhas torradas assim. Mais tarde, naquela noite, quando fui dar um beijo de boa noite no meu pai, perguntei-lhe se tinha realmente gostado da torrada queimada. Ele me envolveu em seus braços e disse: companheiro, sua mãe teve hoje um dia de trabalho muito pesado e estava realmente cansada. Além disso, uma torrada queimada não faz mal a ninguém. A vida é cheia de imperfeições e as pessoas também não são perfeitas. Eu também não sou o melhor empregado, o melhor pai e o melhor marido. Aceitar as falhas alheias, preferindo relevar as diferenças entre uns e outros, é uma das chaves mais importantes para criar relacionamentos saudáveis e duradouros. Por isso, devemos manter a neutralidade e a conexão. É necessário aprender a reunir as coisas boas e más de cada dia, as coisas feias e as coisas bonitas de sua vida, colocando-as aos pés do Criador. A Ele cabe julgar. Procure relevar as falhas alheias, porque quando cometemos alguma falha, ficamos felizes quando essas falhas são desculpadas. Jesus nos ensinou a ser indulgentes. Além disso, o Pai Eterno está sempre a relevar as nossas faltas. A vida em família é uma troca constante. Afinal, não se pode medir a dedicação e a consideração de alguém por uma simples torrada queimada. A harmonia em um relacionamento está muito acima desses pequenos imprevistos. Jamais podemos deixar que fatos como este se transformem em evento destruidor da harmonia no lar. Não ponha a chave de sua felicidade no bolso de outra pessoa. Guarde-a no seu próprio bolso. Procure ver sempre pelos olhos de Deus e sentir pelo coração dele. Assim, você será sempre generoso e justo, perdoará as faltas alheias e conseguirá ser feliz. Meus amigos, que bela lição! Esforcemo-nos por praticá-la. Se todos os pais de família seguissem esse ensinamento, não haveria tantos lares infelizes.
Agradecemos a sua gentil atenção e nos despedimos com votos de muita tolerância e muita paz. Assim, meus amigos, meus irmãos, chegamos ao final do nosso programa, muito agradecidos pela sua atenção e desejando uma semana de muita saúde, muita alegria, felicidade e muita paz. Nosso Saruí, por favor, para as suas despedidas. Também para agradecer a audiência, o carinho, a atenção e desejar a todos muita paz nessa semana que se inicia. Então até a próxima semana, neste horário, se Deus quiser. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.